Mãe, a gente está ocupado. Foi essa a resposta que recebi quando quase morri 3 vezes numa UTI, e nenhum dos meus 3 filhos apareceu para me ver em 14 dias. 14 dias entre a vida e a morte, e eu estava completamente sozinha. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 58 anos, e quando abri meus olhos naquela manhã de junho de 2024, não fazia a menor ideia de onde estava. A luz branca e fria do teto me cegou por alguns segundos, e quando minha visão finalmente focou, vi tubos, máquinas apitando, e uma enfermeira de olhos castanhos me observando com uma expressão que misturava alívio e tristeza. Bem-vinda de volta, Dona Beatriz, ela disse suavemente, segurando minha mão. Meu nome é Lúcia. A senhora está na UTI do Hospital São Lucas. Teve uma pneumonia grave. Tentei falar, mas minha garganta estava em carne viva, seca como lixa. Lúcia me ofereceu um pouco de água gelada com uma esponjinha, e eu bebi desesperadamente. Meu corpo inteiro doía. Cada músculo gritava de dor, como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. Quantos dias? Consegui sussurrar com dificuldade. Lúcia hesitou, e naquele silêncio, eu já senti que algo estava errado. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da minha cama, ainda segurando minha mão. A senhora chegou aqui no dia 3 de junho com insuficiência respiratória grave. Precisamos sedar e entubar imediatamente. Hoje é dia 17 de junho. Foram 14 dias, Dona Beatriz. 14 dias muito difíceis. 14 dias. 2 semanas inteiras da minha vida haviam desaparecido, tragadas por um buraco negro de inconsciência. Tentei processar a informação, mas minha mente ainda estava confusa, nebulosa por causa dos medicamentos. Meus filhos? Comecei a perguntar. E foi quando vi a expressão de Lúcia mudar. Algo parecido com raiva passou pelos seus olhos, rapidamente substituído por compaixão profissional. Onde estão meus filhos? Eles sabem que estou aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia apertou minha mão com mais força, como se estivesse me preparando para um golpe. Dona Beatriz, a senhora tem 3 filhos registrados como contato de emergência, correto? Carlos, Daniel e Eduardo. Sim, eles vieram. Estão aqui fora. Meu coração acelerou, fazendo as máquinas ao meu redor começarem a apitar mais rápido. Não, querida. Nenhum deles veio. As palavras caíram sobre mim como pedras. Por um momento pensei ter ouvido errado. Talvez meu cérebro ainda estivesse embaralhado pelos medicamentos. Talvez eu não tivesse entendido direito. Como assim nenhum deles veio? Eles sabem que eu estou aqui? Lúcia respirou fundo. E eu pude ver que essa conversa estava sendo difícil para ela também. Dona Beatriz, eu mesma liguei pessoalmente para os 3 no primeiro dia. Expliquei a gravidade da situação. Disse que a senhora estava entre a vida e a morte, que precisava ser entubada. O Carlos disse que estava fechando um negócio importante e não podia sair. O Daniel alegou ter audiências urgentes. E o Eduardo? Bem, o Eduardo disse que estava muito ocupado no hospital onde trabalha e que confiava na nossa equipe. Cada palavra era uma facada no meu peito. Eduardo era médico. Meu filho mais novo, aquele que eu apoiei durante toda a faculdade de medicina, trabalhando em 2 empregos para pagar seus estudos, estava ocupado demais para vir ver a própria mãe morrendo numa UTI. Mas eles ligaram? Perguntaram como eu estava? Lúcia mordeu o lábio, claramente desconfortável. Ligaram 2 vezes. Uma na primeira semana e outra 3 dias atrás. Perguntaram se a senhora estava estável e pediram para avisar se houvesse alguma mudança crítica. Eu disse a eles que a senhora quase morreu 3 vezes, Dona Beatriz, que seu coração parou 2 vezes e que tivemos que ressuscitá-la. Que na 3ª vez, sua pressão caiu tanto que achamos que não conseguiríamos trazê-la de volta. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto antes que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma dor muito mais profunda. Uma dor que nenhum medicamento poderia curar. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, nenhum deles veio? Não, querida, nenhum deles veio.
Fechei os olhos com força, tentando conter os soluços que ameaçavam me sufocar. Carlos, meu primogênito, que eu segurei nos braços quando tinha apenas 19 anos e seu pai nos abandonou. Daniel, meu filho do meio, que eu consolei durante todas as noites quando ele sofria bullying na escola. Eduardo, meu caçula, que eu criei com tanto amor e dedicação, incentivando seu sonho de ser médico. Nenhum deles, nenhum dos 3 filhos que carreguei no ventre, que amamentei, que criei sozinha como mãe solo, havia achado um tempinho em suas vidas ocupadas para vir ver se eu ainda estava viva. Dona Beatriz, Lúcia disse suavemente. Em 20 anos trabalhando nesta UTI, eu vi de tudo. Mas nunca, em toda a minha carreira, vi uma mãe tão sozinha quanto a senhora. E isso me parte o coração. Abri os olhos e olhei para aquela mulher que eu mal conhecia, mas que havia cuidado de mim durante as 2 semanas mais difíceis da minha vida. Ela tinha mais compaixão nos olhos do que meus próprios filhos demonstraram em 14 dias. Eu quase morri. Sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. 3 vezes eu quase morri, e eles nem se deram ao trabalho de vir. Eu sei, querida. Eu sei. Naquele momento, deitada naquela cama de hospital, cercada por máquinas que haviam me mantido viva enquanto meus filhos seguiam suas vidas ocupadas, algo dentro de mim se quebrou. Mas ao mesmo tempo, algo também nasceu. Uma certeza cristalina, fria e absoluta. Se eu sobrevivi a 14 dias na UTI, 3 paradas cardíacas, pneumonia grave e solidão absoluta, eu poderia sobreviver a qualquer coisa. E quando saísse dali, minha vida nunca mais seria a mesma. Passaram-se 2 dias desde que acordei, e meu corpo começava lentamente a responder aos tratamentos. Os tubos haviam sido removidos, e eu conseguia respirar sozinha, embora cada inspiração ainda ardesse nos pulmões. A enfermeira Lúcia havia me ajudado a sentar na cama, e pela primeira vez em semanas, eu me sentia minimamente humana. Mas a dor no peito não era apenas física. Era uma ferida aberta que sangrava cada vez que eu olhava para o celular ao lado da cama e via a ausência de mensagens dos meus filhos. Dona Beatriz, a senhora quer tentar ligar para eles? Lúcia perguntou gentilmente, como se lesse meus pensamentos. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Parte de mim tinha medo do que iria descobrir, mas eu precisava ouvir. Precisava entender como 3 filhos que eu criei com tanto amor podiam simplesmente me ignorar quando eu estava à beira da morte. Comecei pelo Carlos, meu primogênito, o homem que eu segurei nos braços quando tinha apenas 19 anos, ainda uma menina assustada que havia sido abandonada pelo pai do bebê. Carlos agora tinha 32 anos e era dono de uma empresa de consultoria empresarial. Ele sempre foi ambicioso, sempre correndo atrás do próximo grande negócio. O telefone tocou 4 vezes antes dele atender. Alô? A voz dele soou apressada, impaciente. Carlos, sou eu, sua mãe. Houve uma pausa breve. Mãe, você acordou. Graças a Deus. Como você está? As palavras saíram automaticamente, mecânicas, como se ele estivesse lendo de um roteiro. Não havia real preocupação na voz, apenas o cumprimento de uma obrigação social. Carlos, eu quase morri. 3 vezes. Fiquei 14 dias na UTI. Eu sei, mãe. A enfermeira me ligou. Mas você está bem agora, certo? Você acordou, está melhorando. Por que você não veio me ver? Minha voz saiu embargada, e eu odiei soar tão frágil, tão necessitada. Mãe, você não entende. Eu estava fechando o maior contrato da minha vida. Um negócio de 3 milhões de reais que eu vinha preparando há 6 meses. Eu não podia simplesmente largar tudo e ir para o hospital. O timing era crítico. Mais crítico do que sua mãe morrendo? Não fala assim, mãe. Você não morreu. Está viva, está bem. E além disso, o hospital tem profissionais competentes cuidando de você. Não era como se minha presença fosse fazer diferença no tratamento. Cada palavra dele era como um tapa na cara. Fria, calculista, desprovida de qualquer emoção real. Carlos, eu fiquei sozinha. Completamente sozinha. Mãe, você está sendo dramática. Olha, eu preciso desligar agora.
Estou entrando numa reunião, mas fico feliz que você esteja melhor. A gente conversa mais tarde, tá? Beijão. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para a tela do celular, incrédula. Beijão. Ele havia encerrado a conversa sobre minha quase morte com um beijão casual, como se estivesse terminando uma ligação qualquer sobre o clima. Respirei fundo e disquei para Daniel, meu filho do meio. Daniel sempre foi o mais sensível dos três, ou pelo menos eu achava que era. Ele tinha 29 anos e trabalhava como advogado num escritório prestigiado. Eu me lembrava de todas as noites que passei acordada com ele quando era criança, consolando-o após dias difíceis na escola, incentivando-o a nunca desistir de seus sonhos. Mãe, ele atendeu no segundo toque. Como você está? Recebi uma mensagem do hospital dizendo que você acordou. Daniel, meu filho, eu estou viva, mas precisei tanto de vocês. Eu sei, mãe, eu sei. Olha, eu me sinto péssimo por não ter ido, de verdade, mas você precisa entender a situação. Eu estava com 3 processos urgentíssimos, audiências que não podiam ser remarcadas. Um dos casos era de um cliente que poderia perder a guarda do filho. Eu não podia abandoná-lo. Mas você podia me abandonar? Mãe, não é assim. Você estava sendo cuidada por médicos. Que diferença eu faria lá? Eu ficaria só sentado na sala de espera. Não poderia nem entrar na UTI por causa das restrições de visita. Seria perder tempo do trabalho para ficar olhando para uma parede. Perder tempo. Visitar a própria mãe que estava morrendo seria perder tempo. Daniel, eu quase não voltei. Meu coração parou 2 vezes. Você entende o que isso significa? Entendo, mãe. E estou muito aliviado que você esteja bem agora. Mas olha, eu realmente não podia largar meus clientes na mão. Eles dependem de mim. Eu tenho responsabilidades. E eu? Não sou uma responsabilidade sua? Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Mãe, você está sendo injusta. Eu tenho minha vida, minha carreira. Não posso largar tudo toda vez que você fica doente. Você já é adulta. Tem seus médicos cuidando de você. Toda vez que fico doente? Daniel, essa foi a primeira vez que fui internada numa UTI na vida. Tá bom, mãe. Olha, eu preciso voltar para o trabalho. Tenho uma audiência em 20 minutos. Mas fico feliz que você esteja melhor. A gente se fala depois, ok? Te amo. Mais uma vez, o telefone ficou mudo antes que eu pudesse responder. Te amo. 2 palavras jogadas no final da conversa como um band-aid sobre uma ferida profunda. Minhas mãos tremiam quando disquei o último número. Eduardo, meu caçula, meu bebê. O filho que eu mais me sacrifiquei para criar, trabalhando em 2 empregos para pagar sua faculdade de medicina. Quantas noites eu passei acordada preparando seu material de estudo? Quantas vezes eu deixei de comprar coisas para mim mesma para garantir que ele tivesse tudo o que precisava? Eduardo era médico agora, cirurgião. Trabalhava no mesmo hospital onde eu estava internada. Ele literalmente trabalhava no mesmo prédio onde eu quase morri, e ainda assim não apareceu. Mãe! Ele atendeu com uma voz alegre, quase aliviada. Que bom ouvir sua voz. Os colegas me avisaram que você acordou. Eduardo, minha voz falhou. Você está no mesmo hospital que eu e não veio me ver nem uma vez. Mãe, eu trabalho em outro andar, em outra ala, e sinceramente, eu confiei na equipe da UTI. São profissionais excelentes, eu conheço todos eles. Você estava nas melhores mãos possíveis. Mas eu precisava de você. Não como médico, como filho. Mãe, você sabe como é a rotina de um cirurgião. Eu tive 3 cirurgias de emergência na semana que você internou. Pacientes que realmente dependiam de mim para sobreviver. Eu não podia simplesmente deixá-los morrer para ir segurar sua mão na UTI, onde você nem estava consciente. A frieza na voz dele, a lógica implacável, me cortou mais fundo do que as palavras dos irmãos. Este era o filho que eu mais amei, o caçula que eu protegi de tudo. Então eu não era prioridade? Mãe, não dramatiza. Você está bem, está viva. Isso é o que importa. Olha, depois que você receber alta, a gente marca um almoço, ok? Prometo. Mas agora eu realmente preciso ir. Tenho uma cirurgia em 15 minutos. Beijo, mãe. Me cuida.
E ele desligou. Fiquei segurando o telefone, olhando para a tela preta, sentindo algo morrer dentro de mim. Não era só decepção ou tristeza. Era uma compreensão fria e clara de uma verdade que eu havia me recusado a enxergar durante anos. Eu nunca fui prioridade para eles. Nunca fui. Eles cresceram, construíram suas vidas, suas carreiras, e eu me tornei apenas uma obrigação ocasional. Um número na agenda de contatos que eles ligavam no Dia das Mães e no aniversário. Lúcia entrou no quarto e viu meu rosto molhado de lágrimas. Conversou com eles? Sim, respondi, minha voz surpreendentemente firme. E agora eu sei exatamente o que preciso fazer quando sair daqui. Depois de desligar o telefone com Eduardo, fiquei sentada na cama do hospital olhando para a janela. O sol de junho entrava pela cortina entreaberta, iluminando partículas de poeira que flutuavam no ar. Lá fora, a vida continuava normalmente. Carros passando, pessoas caminhando, o mundo girando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquele quarto, meu mundo havia desmoronado completamente. Lúcia entrou carregando uma bandeja com o almoço. Sopa de legumes, gelatina e suco. Comida de hospital, sem sabor. Mas naquele momento, eu não tinha apetite para nada mesmo. Dona Beatriz, a senhora precisa comer para recuperar as forças, ela disse, ajustando a mesinha sobre a cama. Não estou com fome, Lúcia. Ela colocou a bandeja de lado e puxou a cadeira para perto da cama. Pela primeira vez desde que acordei, vi seus olhos vermelhos, inchados. Lúcia havia chorado. A senhora falou com eles, não foi? Não era uma pergunta, era uma constatação. Falei, todos os três. Minha voz saiu rouca, cansada. E agora eu entendo perfeitamente que fiz escolhas erradas a vida inteira. Lúcia pegou minha mão, apertando com força, e para minha surpresa, uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Depois outra, e mais outra, até que ela estava chorando abertamente, ali sentada ao lado da minha cama. Lúcia, o que foi? Por que você está chorando? Ela enxugou o rosto com as costas da mão, mas as lágrimas continuavam caindo. Dona Beatriz, eu trabalho nesta UTI há 20 anos. 20 anos vendo pessoas entre a vida e a morte, vendo famílias desesperadas nas salas de espera, vendo filhos que dormem no chão do hospital para ficar perto dos pais. E em todos esses anos, em todas as centenas de pacientes que eu cuidei, eu nunca vi uma mãe tão sozinha quanto a senhora. Suas palavras quebraram a última barreira que eu estava tentando manter. Comecei a chorar também, e ali estávamos nós duas, a paciente e a enfermeira, chorando juntas naquele quarto frio de hospital. Eu liguei para eles, sabe? Lúcia continuou, sua voz tremendo de emoção. No primeiro dia, quando a senhora chegou quase sem vida, quando precisamos entubar correndo, eu liguei pessoalmente para os três. Não foi uma secretária. Não foi uma mensagem gravada. Fui eu, olhando para a senhora naquela cama, lutando por cada respiração, e eu liguei. Ela parou para respirar fundo, tentando controlar a emoção. O Carlos atendeu rápido. Eu disse: seu filho, sua mãe foi internada em estado grave, pneumonia severa, precisamos entubar, ela pode não sobreviver. Sabe o que ele respondeu? Enfermeira, eu estou no meio de uma negociação importante. A senhora pode me mandar um resumo por e-mail? Se piorar muito, me liga de novo. Meu coração apertou. Ouvir isso de uma terceira pessoa tornava tudo ainda mais real, ainda mais doloroso. Quando liguei para o Daniel, ela continuou. Expliquei toda a situação. Disse que a senhora estava muito grave. Ele perguntou se havia chance de recuperação. Eu disse que sim, mas que era crítico. Ele respondeu: então vou esperar uma confirmação maior antes de reorganizar minha agenda. Tenho compromissos inadiáveis. Como se a vida da própria mãe fosse algo que precisava de confirmação maior antes de merecer atenção. Lúcia apertou minha mão com mais força, e eu pude sentir a raiva contida em seu aperto. Mas o Eduardo foi o pior de todos, Dona Beatriz, porque ele é médico, ele trabalha aqui. Eu encontrei ele no corredor no segundo dia e disse: Doutor Eduardo,
Sua mãe está na UTI, estado gravíssimo. Sabe o que ele fez? Ele olhou para o relógio e disse: Lúcia, eu confio em você e na equipe. Vocês são ótimos profissionais. Não preciso ir lá ficar atrapalhando. Se precisar de alguma decisão médica importante, você me chama. E saiu andando, como se estivéssemos falando de uma paciente qualquer, não da própria mãe dele. Ela estava tremendo agora, não só de tristeza, mas de indignação. Quando a senhora teve a primeira parada cardíaca, eu liguei para os 3 de novo. Todos. Eu disse. O coração dela parou. Conseguimos ressuscitar, mas é gravíssimo. Nenhum deles veio. Nenhum. O Carlos pediu para eu mandar atualizações por WhatsApp. O Daniel disse que já tinha explicado que não podia sair do escritório. E o Eduardo disse que confiava no protocolo de ressuscitação da equipe. Lúcia soltou minha mão e cobriu o rosto, soluçando. Eu tenho uma mãe de 70 anos, Dona Beatriz. Se ela espirrar de forma estranha, eu saio correndo para a casa dela. Se ela pega uma gripe, eu falto trabalho para cuidar. E aqui estava a senhora, morrendo 3 vezes, e seus filhos não moveram um dedo. Como? Como é possível? Enxuguei minhas lágrimas e segurei o rosto de Lúcia com as 2 mãos, fazendo ela me olhar nos olhos. Lúcia, eu passei a vida inteira me sacrificando por eles. Criei os 3 sozinha depois que o pai deles nos abandonou. Trabalhei 2, às vezes 3 empregos. Paguei estudos, roupas de marca, viagens, faculdades particulares. Eu me anulei completamente. Virei apenas mãe. Esqueci que era Beatriz. E sabe qual foi meu erro? Ela me olhou, esperando. Eu ensinei eles a viverem sem mim. Eu sempre resolvi tudo. Sempre estive disponível. Sempre coloquei eles em primeiro lugar. Eles nunca precisaram se preocupar comigo porque eu sempre estava lá. Sempre forte. Sempre disponível. Eu me tornei invisível na vida deles. Uma certeza, como o sol nascendo todo dia. E quando você não valoriza algo, você não sente falta quando aquilo está prestes a desaparecer. Lúcia enxugou o rosto e assentiu lentamente. O que a senhora vai fazer agora? Olhei pela janela novamente para aquele mundo lá fora que continuava girando. E pela primeira vez em décadas, eu senti algo diferente. Não era raiva, não era mágoa, embora essas emoções também estivessem lá. Era clareza, uma clareza cristalina e libertadora. Quando eu sair daqui, Lúcia, vou recomeçar minha vida. Não para os meus filhos, não em função deles. Vou recomeçar para mim. Vou descobrir quem é Beatriz sem os títulos de mãe, sem as obrigações, sem a abnegação. Vou viver o que me resta de vida para mim mesma. A senhora tem algum plano? Um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu no meu rosto. Era um sorriso triste, mas havia determinação nele. Tenho, mas é um segredo por enquanto. Só te digo uma coisa. Eles me ensinaram que estar sozinha não é o pior que pode acontecer. O pior é estar cercada de pessoas que não te enxergam. Lúcia me abraçou, com cuidado para não machucar meus ferimentos, e sussurrou no meu ouvido. A senhora merece ser feliz, Dona Beatriz. E eu acredito que vai conseguir. Naquele abraço, vindo de uma mulher que eu conhecia há apenas alguns dias, eu encontrei mais amor e cuidado do que recebi dos 3 filhos que carreguei no ventre. E naquele momento, minha decisão estava tomada. Quando saísse dali, eu não voltaria para a vida que tinha antes. Eu criaria uma completamente nova. 5 dias depois da conversa com Lúcia, o médico responsável pela UTI, Dr. Henrique, entrou no quarto com uma prancheta e um sorriso profissional. Dona Beatriz, tenho boas notícias. Os exames estão mostrando ótima recuperação. Sua saturação está estável, os pulmões responderam bem aos antibióticos e seu coração está forte. Vou liberar sua alta hospitalar. Alta. A palavra que deveria trazer alívio me encheu de uma angústia inexplicável. Ir para onde? Para quem? Quando posso sair, doutor? Amanhã pela manhã, se tudo continuar estável. Mas a senhora vai precisar de cuidados em casa. Repouso, medicação regular, fisioterapia respiratória. Tem alguém que possa ajudar nos primeiros dias? Filhos, familiares? O silêncio na sala foi constrangedor. Dr. Henrique olhou para mim esperando uma resposta. E quando percebeu que não viria, consultou rapidamente meu prontuário.
Vejo aqui que temos 3 contatos de emergência. Eles foram avisados sobre a alta. Não precisa, doutor. Eu moro sozinha e estou acostumada. Vou ficar bem. Ele franziu a testa, claramente preocupado. Dona Beatriz, a senhora passou por uma situação muito grave. Não é recomendável ficar sozinha nos primeiros dias. Eu ficaria sozinha de qualquer forma, doutor. Melhor me acostumar logo. Lúcia, que estava trocando meu soro, me lançou um olhar carregado de significado. Ela sabia exatamente o que eu quis dizer. Na manhã seguinte, vesti as mesmas roupas que usava quando dei entrada no hospital, quase 3 semanas atrás. Uma calça jeans simples, uma blusa de algodão azul clara e um casaco fino. As peças estavam limpas, lavadas pela equipe do hospital, mas pareciam pertencer a outra pessoa, a uma Beatriz que não existia mais. Lúcia me ajudou a assinar os papéis da alta e insistiu em me acompanhar até o táxi. A senhora tem certeza que não quer que eu ligue para algum dos seus filhos? Tenho absoluta certeza, Lúcia. Obrigada por tudo. Você cuidou de mim quando ninguém mais o fez. Nunca vou esquecer. Nos abraçamos ali na porta do hospital, e quando entrei no táxi, vi pelo retrovisor que ela ainda estava lá, acenando, com os olhos marejados. O caminho até minha casa levou 20 minutos. 20 minutos olhando pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas em suas vidas normais. Uma mãe segurando a mão de uma criança na calçada. Um casal de idosos caminhando abraçados. A vida acontecendo ao meu redor, enquanto eu me sentia como um fantasma. Quando o táxi parou em frente ao pequeno sobrado onde eu morava sozinha há 5 anos, desde que me aposentei do meu trabalho como professora, senti um aperto no peito. A casa estava exatamente como deixei. O jardim precisando de cuidados, a pintura desgastada pelo tempo, a solidão palpável. Paguei o taxista e subi os 3 degraus da entrada lentamente, cada movimento ainda dolorido. A chave girou na fechadura com um clique familiar, e a porta se abriu para o silêncio absoluto. Dentro, tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. 3 semanas de ausência. O ar estava abafado, parado. Deixei a bolsa no sofá da sala e olhei ao redor. Fotos dos meus filhos nas paredes. Carlos na formatura, Daniel recebendo um prêmio no escritório, Eduardo de jaleco branco no dia em que se tornou médico. Todas aquelas fotos de momentos importantes onde eu estive presente, sempre orgulhosa. Mas onde estavam eles quando eu precisei? Fui até a cozinha e abri a geladeira. Vazia, é claro. Nenhum dos meus filhos havia pensado em pelo menos colocar alguns alimentos básicos para minha volta. Fechei a porta e encostei nela, deixando as lágrimas finalmente caírem. Chorei ali, sozinha na minha cozinha vazia, pela mulher que eu fui e nunca mais seria. Chorei pelos anos de sacrifício que não foram valorizados. Chorei pela ilusão de que amor de mãe era sempre correspondido. Chorei pela solidão que finalmente admiti sentir. Mas depois de alguns minutos, enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Chega. Chega de ser vítima da minha própria história. Fui até o escritório, um pequeno cômodo nos fundos da casa que eu usava para estudar e ler. Na gaveta da escrivaninha, encontrei meu passaporte. Peguei-o com as mãos trêmulas e o abri. Ali estava minha foto, tirada há 4 anos, quando ainda tinha esperanças de viajar, mas sempre adiava por causa dos filhos. Sempre algum evento importante deles, sempre alguma ajuda que precisavam. Liguei o notebook e esperei a tela carregar. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um momento, antes de começar a digitar. Passagens aéreas para Portugal. Portugal. Eu sempre quis conhecer. Minha avó materna era portuguesa, e ela me contava histórias de Lisboa, das ruas de calçada portuguesa, do Tejo, dos pastéis de nata. Histórias que enchiam minha infância de sonhos de um lugar distante e acolhedor. Os sites de passagens aéreas se abriram na minha tela. São Paulo, Lisboa. Eu tinha algum dinheiro guardado. A aposentadoria de professora não era muito, mas eu sempre fui econômica. Tinha o suficiente para começar de novo, pelo menos por alguns meses. Meu dedo pairou sobre o botão ida e volta, mas então deslizou para somente ida. Somente ida. 2 palavras que significavam recomeço,
que significavam liberdade, que significavam deixar para trás tudo que me prendia a uma vida que não me valorizava. Encontrei um voo para dali a 10 dias. Tempo suficiente para organizar as coisas, mas não tanto que me desse chance de fraquejar. Coloquei os dados do cartão de crédito, confirmei as informações e quando cliquei em confirmar compra, senti algo que não sentia há anos. Esperança. A confirmação chegou no meu e-mail. Parabéns, Beatriz Ferreira Santos. Sua passagem para Lisboa foi confirmada. Embarque, 1º de julho de 2024. Olhei para o calendário na parede. 10 dias. Em 10 dias eu estaria no ar, voando para longe. Voando para uma vida nova, onde eu poderia descobrir quem era Beatriz, sem os pesos e as correntes das obrigações maternais não correspondidas. Peguei o celular e pensei em ligar para os meninos, contar sobre minha decisão. Mas então me lembrei das conversas no hospital, da frieza, das desculpas. Não. Eles não mereciam explicações. Não mereciam a chance de me convencer a ficar, de fazer promessas vazias que nunca cumpririam. Em vez disso, abri um documento novo no computador e comecei a escrever. Uma carta. Simples, direta, sem dramas, avisando que estava bem, que precisava de um tempo para mim, que não se preocupassem. Quando terminei, salvei o documento. Enviaria no dia do embarque, quando já estivesse no aeroporto, sem chance de voltar atrás. Fechei o notebook e olhei pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Um novo dia acabando, mas uma nova vida prestes a começar. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Os 10 dias que antecederam minha partida foram os mais estranhos da minha vida. Cada manhã eu acordava com um misto de ansiedade e euforia, sabendo que a cada dia que passava, eu estava mais perto de recomeçar. Comecei a arrumar minhas coisas de forma metódica, quase cirúrgica. 2 malas. Apenas 2 malas para resumir 58 anos de vida. No começo parecia impossível, mas conforme eu separava as roupas, os objetos, as lembranças, percebi que a maioria das coisas que eu acumulara ao longo dos anos não tinha valor real para mim. Eram apenas peso. Separei roupas práticas e confortáveis. Alguns livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Documentos importantes. Passaporte, certidões, comprovantes da aposentadoria. Fotografias antigas da minha avó portuguesa. Aquelas que ela me mostrava quando criança, falando de Lisboa com os olhos brilhando de saudade. O resto, móveis, eletrodomésticos, as centenas de bugigangas acumuladas, deixei tudo na casa. Peguei uma folha de papel e escrevi um bilhete simples que deixei sobre a mesa da sala. A casa e tudo o que há nela pertence a vocês 3 agora. Façam o que acharem melhor. Mãe. Durante aqueles dias, meu celular tocou algumas vezes. Carlos ligou uma vez perguntando se eu poderia emprestar dinheiro para um investimento. Desliguei dizendo que ligaria depois, mas nunca liguei. Daniel mandou uma mensagem no grupo da família, perguntando se eu poderia cuidar do cachorro dele por uns dias porque ele ia viajar a trabalho. Não respondi. Eduardo enviou um áudio de 20 segundos desejando melhoras na recuperação e dizendo que passaria para me visitar qualquer dia desses. Nenhum deles realmente perguntou como eu estava. Nenhum demonstrou interesse genuíno em saber se eu precisava de ajuda após quase ter morrido. Era sempre sobre eles, suas necessidades, suas vidas ocupadas. Na noite anterior ao voo, sentei-me no computador e abri o e-mail que havia rascunhado dias atrás. Li e reli várias vezes, fazendo pequenos ajustes. Não queria soar amarga, não queria parecer vingativa, apenas queria ser honesta. Carlos, Daniel e Eduardo. Quando vocês lerem isso, eu já estarei longe. Não se preocupem, estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em anos. Depois de passar 14 dias na UTI completamente sozinha, tive muito tempo para pensar sobre minha vida e as escolhas que fiz. Passei décadas me sacrificando, me anulando, vivendo apenas em função de vocês. E quando finalmente precisei,
Quando estava entre a vida e a morte, aprendi uma lição dolorosa, mas necessária. Vocês cresceram, construíram suas vidas, e eu me tornei apenas uma obrigação ocasional em suas agendas ocupadas. Não escrevo isso com raiva, mas com clareza. Decidi recomeçar minha vida longe, descobrir quem é Beatriz além de ser apenas mãe. Preciso deste tempo para mim. A casa e tudo o que está nela é de vocês. Façam o que acharem melhor. Minha aposentadoria é suficiente para viver onde escolhi. Não precisam se preocupar com questões financeiras. Não tentem me procurar. Quando e se eu estiver pronta, entrarei em contato. Cuidem-se. Mãe. Salvei o e-mail como rascunho, programado para ser enviado automaticamente no horário do meu embarque. Fechei o notebook com um suspiro profundo. Na manhã do dia 1º de julho de 2024, acordei às 5 da madrugada mesmo sem o despertador tocar. O táxi chegaria em 2 horas. Tomei um banho demorado. Vesti uma roupa confortável para a viagem. Calça de moletom, blusa simples, tênis, e desci minhas 2 malas pela escada. Caminhei pela casa uma última vez. A sala onde Carlos deu seus primeiros passos. A cozinha onde ensinei Daniel a fazer bolo de chocolate. O quintal onde Eduardo brincava de médico com seus bichinhos de pelúcia. Cada cômodo guardava memórias de anos dedicados a eles. Mas eram apenas memórias. E memórias eu levaria comigo. Não precisava da casa física para guardá-las. Às 7 em ponto, o táxi buzinou lá fora. Peguei minhas malas, tranquei a porta e não olhei para trás nenhuma vez. No caminho para o aeroporto, a cidade ainda acordava. O sol nascendo entre os prédios, pessoas correndo para o trabalho, a vida acontecendo como sempre. Mas para mim, tudo parecia diferente. Mais vivo, mais colorido. O motorista tentou puxar conversa. Viagem a negócios ou passeio? Recomeço. Respondi simplesmente, e ele sorriu pelo retrovisor como se entendesse perfeitamente. No aeroporto internacional de Guarulhos, desci do táxi com minhas 2 malas e olhei para o enorme prédio de vidro. Ali dentro, centenas de pessoas embarcando para novos destinos, novas aventuras. E eu era uma delas. Fiz o check-in, despachei uma mala e, com a outra de mão, passei pela segurança. Cada passo era um passo para longe da vida antiga e para perto da nova. Sentada no portão de embarque, peguei meu celular. O e-mail já havia sido enviado automaticamente. Imaginei meus filhos abrindo, lendo, talvez finalmente entendendo. Ou talvez não. Tanto faz. Voo TAP 085 para Lisboa. Embarque imediato no portão 23. Levantei, peguei minha mala e caminhei em direção à porta de embarque. Minhas mãos tremiam, meu coração batia acelerado. Medo? Sim, havia medo. Mas havia também algo muito maior. Esperança. Quando entrei no avião e me acomodei na poltrona 17A, junto à janela, senti algo que não sentia há décadas. Liberdade absoluta. O avião começou a taxiar pela pista, ganhou velocidade, e quando as rodas se desprenderam do chão e Lisboa estava a 10 horas de distância, fechei os olhos e sorri. Eu estava voando. Finalmente, depois de 58 anos vivendo para outros, eu estava voando para mim mesma. O avião pousou em Lisboa às 9 da manhã, do dia 2 de julho de 2024. Num dia ensolarado que fazia a cidade brilhar, como se estivesse me dando boas-vindas. Quando pisei no solo português pela primeira vez, senti algo inexplicável. Não era apenas a emoção de estar num país novo. Era a sensação de estar pisando em terreno onde ninguém me conhecia como mãe de fulano, onde eu poderia ser simplesmente Beatriz. Os primeiros dias foram de adaptação prática. Fiquei num hotel modesto no centro, enquanto procurava um lugar para morar. Caminhava pelas ruas de calçada portuguesa que minha avó tanto descrevia, observando tudo como uma criança. Os azulejos coloridos nas fachadas, os elétricos amarelos subindo e descendo as colinas, o cheiro de bacalhau assado misturado com o aroma doce dos pastéis de nata. Foi durante uma dessas caminhadas que descobri o bairro da Graça. Subindo a colina íngreme, ofegante por causa dos pulmões ainda se recuperando da pneumonia, cheguei a um miradouro, e o que vi me tirou o fôlego de forma completamente diferente. Lisboa inteira se estendia abaixo, com o rio Tejo brilhando ao fundo como uma faixa prateada sob o sol. Bonito, não é?
disse uma senhora idosa sentada num banco, alimentando pombos. Lindo, respondi, ainda maravilhada. É brasileira? Bem-vinda à graça. É aqui que mora gente de verdade, não só turistas. Naquele momento, soube que era ali que queria ficar. Encontrei um pequeno apartamento para alugar através de um anúncio numa padaria local. Um primeiro andar de um prédio antigo, com janelas altas que davam para o Tejo ao longe. Era composto por um quarto, sala, cozinha minúscula e banheiro. Simples, mas tinha algo que minha casa no Brasil nunca teve. Era completamente meu, escolhido por mim, para mim. A dona do apartamento, Dona Amélia, uma portuguesa de 70 anos com cabelos brancos presos num coque, me recebeu com desconfiança inicial. A senhora vai morar sozinha? Não tem família? Tenho, mas estão longe. Vim recomeçar. Algo no meu olhar deve ter tocado Dona Amélia, porque ela assentiu compreensivamente. Às vezes a gente precisa de distância para se encontrar, não é? O apartamento é seu, querida. Me mudei no dia 10 de julho com minhas 2 malas e uma sensação de liberdade que beirava o surreal. Passei os primeiros dias arrumando, comprando o essencial. Roupas de cama simples, alguns utensílios de cozinha, uma cadeira confortável para a varanda onde eu poderia sentar e ver o Tejo ao entardecer. Mas depois que a casa estava arrumada, veio a pergunta inevitável. E agora? O que Beatriz faria com todo esse tempo que pela primeira vez na vida era inteiramente dela? Foi Dona Amélia quem me deu a resposta, numa tarde em que tomávamos café juntas na padaria da esquina. Beatriz, você precisa se ocupar. Não com obrigações, mas com coisas que te façam feliz. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Pensei por um momento. Tantas coisas que adiei, tantos sonhos engavetados, porque havia sempre algo mais urgente relacionado aos filhos. Arte, respondi finalmente. Sempre quis fazer cerâmica, ver o barro tomando forma nas minhas mãos. Então vai. Tem um ateliê aqui perto, na Rua da Graça. O professor Augusto dá aulas há anos. No dia seguinte, estava na porta do ateliê São Jorge, um espaço acolhedor com cheiro de argila úmida e paredes repletas de peças coloridas. Professor Augusto, um homem de uns 65 anos com mãos fortes e olhar gentil, me recebeu sem fazer perguntas invasivas. Nunca fez cerâmica antes. Perfeito. Começar do zero às vezes é melhor que desaprender vícios. Nas terças e quintas, passei a frequentar as aulas. No começo, minhas peças eram tortas, assimétricas, mais pareciam desastres do que arte. Mas professor Augusto sempre dizia: a imperfeição também é bela, é humana. E eu aprendi que ele estava certo. Enquanto modelava o barro, sentia como se estivesse também me modelando, tirando camadas antigas para revelar quem eu realmente era por baixo. Nos outros dias, explorava Lisboa. Descobri cafés históricos onde me sentava sozinha com um livro e um galão, o café com leite português que aprendi a amar, o Café Graça, com suas mesinhas na calçada, a pastelaria Santo Antônio, onde os pastéis de nata eram feitos na hora. Lugares onde eu era apenas mais uma cliente, não a mãe que alguém esperava que resolvesse problemas. E foi nessa rotina nova, nessa vida que construía tijolo por tijolo, que percebi algo fundamental. Estar sozinha não era o mesmo que estar abandonada. Sozinha era uma escolha. Era acordar e decidir como gastar meu dia sem consultar ninguém. Era jantar às 9 da noite porque quis, ou não jantar porque não estava com fome. Era comprar flores para mim mesma toda sexta-feira simplesmente porque me faziam feliz. Abandonada era o que me senti naquela UTI, cercada de máquinas, mas sem uma alma que se importasse. Aqui, na minha varandinha com vista para o Tejo, tomando um vinho verde ao pôr do sol depois de um dia fazendo cerâmica, eu não estava abandonada. Estava livre. Meu celular tocou algumas vezes nas primeiras semanas. Números do Brasil que eu não atendia. Mensagens no WhatsApp que eu via, mas não respondia. Carlos perguntando sobre a casa. Daniel querendo saber onde eu estava. Eduardo mandando áudios preocupados sobre a saúde mental da mãe, mas suas vozes já não tinham o poder de me puxar de volta. Eu havia descoberto que existia uma vida além de ser apenas mãe. Existia Beatriz, a mulher que fazia cerâmica, que caminhava pelas ruas de Lisboa,
que ria sozinha quando os pombos brigavam por migalhas no miradouro. E pela primeira vez em 58 anos, Beatriz estava feliz. Era uma quinta-feira de agosto de 2024, e eu estava no ateliê concentrada numa tigela que teimava em ficar torta. A argila escorregava entre meus dedos, resistindo a tomar a forma que eu imaginava. Professor Augusto havia saído por alguns minutos para atender uma ligação, e eu estava sozinha na sala quando ouvi uma voz atrás de mim. Primeira vez que a vejo irritada com o barro. Geralmente você tem tanta paciência. Virei e vi um homem que eu já havia notado nas aulas, sempre quieto, concentrado em suas peças, geralmente chegando um pouco atrasado e saindo rapidamente. Cabelos grisalhos penteados para trás, olhos castanhos gentis, mãos grandes e calejadas que trabalhavam a argila com uma delicadeza surpreendente. A paciência tem limites, respondi com um sorriso cansado, olhando para minha tigela mal feita. Posso? Ele apontou para a cadeira ao lado da minha, e eu assenti. Ele se aproximou e observou minha peça por um momento. O problema não é sua técnica. É que você está tentando forçar. O barro sente quando você está tensa. Precisa relaxar as mãos, deixar ele te guiar um pouco. Tentei seguir seu conselho. E, surpreendentemente, a tigela começou a tomar forma. Antônio, ele disse, estendendo a mão suja de argila. Desculpe não ter me apresentado antes. Sou meio reservado. Beatriz, respondi apertando sua mão. E também sou. Ou era. Ainda estou descobrindo quem sou agora. Ele sorriu de um jeito que sugeria que entendia perfeitamente o que eu quis dizer. Brasileira? Sim. Cheguei há pouco mais de um mês. E você? Português de gema. Nasci aqui em Lisboa, na Mouraria. Mas recentemente também estou me redescobrindo, por assim dizer. Havia algo na voz dele. Uma tristeza contida que eu reconhecia porque via a mesma quando me olhava no espelho. Professor Augusto voltou e a aula continuou, mas quando terminou, Antônio me abordou novamente. Beatriz, há um café muito bom aqui perto, o café da esquina. Costumava ir com... Bem, costumava ir. Mas tenho evitado porque ir sozinho traz memórias. Você aceitaria tomar um café comigo? Seria bom ter companhia. Havia uma vulnerabilidade em seu convite que tocou algo em mim. Não era cantada, não era interesse romântico. Era solidão reconhecendo solidão. Aceito. Também tenho evitado muitas coisas por causa de memórias. Caminhamos juntos pelas ruas da Graça, e ele me mostrou atalhos que só um lisboeta de verdade conhecia. O café da esquina era pequeno e acolhedor, com mesinhas de mármore e um dono que cumprimentou Antônio com surpresa e alegria. Senhor Antônio, quanto tempo! E com companhia! Sentamos numa mesa junto à janela, e quando os cafés chegaram, um galão para mim, um bica para ele, Antônio respirou fundo como quem está prestes a contar algo difícil. Minha esposa, Helena, faleceu há 8 meses. Câncer. Foram 40 anos casados. Sinto muito, disse sinceramente. Obrigado. O pior não foi a perda, embora tenha sido terrível. O pior foi descobrir que após o funeral fiquei completamente sozinho. Temos 2 filhos, Rui e Sofia. Eles vieram ao funeral. Ficaram 1 semana e depois voltaram às suas vidas. Rui mora em Londres, trabalha em finanças. Sofia está no Porto, professora universitária. Ligam 1 vez por mês, sempre correndo, sempre com pressa. Ele mexeu o café sem olhar para mim e pude ver lágrimas se formando em seus olhos. Sabe o que dói mais? Não me perguntam como estou de verdade. Perguntam: está bem, pai? E antes que eu possa responder, já estão falando sobre suas vidas, seus problemas, pedindo conselhos, como se eu fosse apenas uma fonte de sabedoria, não uma pessoa que também sente dor, solidão. Peguei sua mão por cima da mesa e ele finalmente me olhou. Entendo mais do que você imagina, Antônio. E então contei. Contei sobre os 14 dias na UTI, sobre as 3 paradas cardíacas, sobre os 3 filhos que não apareceram, sobre as ligações frias, as desculpas vazias, sobre comprar uma passagem só de ida e recomeçar do zero aos 58 anos. Ele ouviu tudo em silêncio. E quando terminei,
Suas lágrimas caíram livremente. Como pode? Como filhos que foram amados podem ser tão vazios? Acho que os criamos para serem independentes, e eles se tornaram independentes demais. Esqueceram que pais também precisam de filhos, não só quando somos úteis. Exatamente. Ele assentiu vigorosamente. Quando Helena estava doente, eles vinham ocasionalmente, mas queriam que eu fosse forte, que cuidasse de tudo. Agora que ela se foi, querem que eu siga em frente, faça novos amigos, viaje. Como se 40 anos de casamento pudessem ser superados com hobbies. Ficamos ali por horas. 2 estranhos que se tornaram confidentes, compartilhando dores que nossos próprios filhos não quiseram ouvir. Ele me contou sobre os sonhos que teve com Helena e nunca realizou. Eu contei sobre os anos que dediquei inteiramente aos meninos, esquecendo completamente de Beatriz. É por isso que comecei a fazer cerâmica. Ele disse. Helena sempre me incentivou. Dizia que eu tinha mãos de artista, mas eu sempre estava ocupado demais com trabalho, com obrigações. Agora que tenho tempo, faço por ela. E por mim. Também estou fazendo por mim, respondi. Pela primeira vez na vida. Quando saímos do café, já eram quase 6 da tarde. Havíamos passado mais de 3 horas conversando, e pela primeira vez desde que cheguei a Lisboa, eu não me sentia apenas bem. Me senti compreendida. Beatriz, podemos fazer isso de novo? Depois das próximas aulas? Gostaria muito, Antônio. Nos despedimos com um abraço, e enquanto caminhava de volta para casa, percebi que estava sorrindo. Não era um sorriso romântico ou apaixonado. Era algo diferente. Era o sorriso de alguém que encontrou um amigo verdadeiro. Alguém que entendia a dor sem precisar de explicações longas. Nas semanas seguintes, nossos cafés pós-aula se tornaram tradição. Conversávamos sobre tudo. Sobre Portugal e Brasil. Sobre livros e filmes. Sobre a vida que vivemos e a vida que ainda queríamos viver. Ele me mostrou Lisboa com olhos de quem ama a cidade. E eu mostrei a ele como ver tudo com olhos novos, como se fosse a primeira vez. Pela primeira vez em anos, eu sentia que alguém realmente se importava com o que eu tinha a dizer. Não porque eu era mãe, não porque eu tinha função, mas simplesmente porque eu era Beatriz. Setembro de 2024 chegou como um mês de tempestades no Brasil. Enquanto Beatriz florescia em Lisboa entre suas aulas de cerâmica e tardes de café com Antônio, do outro lado do Atlântico, a vida dos 3 filhos começava a desmoronar de formas que eles nunca imaginaram. Carlos foi o primeiro a cair. Na primeira semana de setembro, o contrato de 3 milhões que ele havia fechado em junho, o mesmo pelo qual estava ocupado demais para visitar a mãe na UTI, foi cancelado abruptamente. O cliente descobriu irregularidades na documentação preparada pela equipe de Carlos e não apenas rescindiu o acordo como entrou com processo por negligência. Em questão de dias, Carlos viu sua reputação no mercado despencar. Clientes antigos começaram a questionar outros contratos. Sua empresa, que parecia sólida, revelou-se construída sobre alicerces frágeis. As contas começaram a se acumular. Salários de funcionários, aluguel do escritório, fornecedores cobrando. Sentado em seu apartamento caro que agora mal podia pagar, com a cabeça entre as mãos, Carlos pensou pela primeira vez em meses na mãe. Quando ela ligou do hospital, ele estava justamente comemorando o fechamento daquele contrato, brindando com champanhe em um restaurante caro. Agora, aquele mesmo contrato havia se tornado sua ruína. Pegou o celular com mãos trêmulas. Precisava falar com alguém. Precisava de conselho, de conforto. Seu orgulho de empresário bem-sucedido havia desaparecido junto com seu dinheiro. Discou o número da mãe. O número que você discou não existe ou está fora da área de cobertura. Franziu a testa e tentou novamente. A mesma mensagem. Estranho. Mandou uma mensagem no WhatsApp. Um único cheque cinza. O número não estava mais ativo. Daniel, enquanto isso, enfrentava seu próprio inferno pessoal. Sua esposa Patrícia, cansada de anos sendo preterida pelo trabalho, de jantares cancelados, de promessas quebradas, havia pedido o divórcio no final de agosto. Ela foi clara e direta. Daniel, você não tem tempo para nada além do escritório. Nem para mim,
nem para si mesmo. Não quero passar o resto da minha vida competindo com processos judiciais. Ele tentou argumentar, prometer mudanças, mas Patrícia já havia tomado sua decisão. 15 anos de relacionamento terminaram com papéis assinados e um apartamento vazio, onde ecos de memórias felizes agora apenas amplificavam sua solidão. A separação abalou Daniel de uma forma que ele não esperava. No escritório, começou a cometer erros, prazos perdidos, argumentações fracas em audiências, documentos mal elaborados. Um dos sócios o chamou para uma conversa séria sobre seu desempenho preocupante. Numa noite de insônia, deitado no sofá do apartamento que agora era grande demais e vazio demais, Daniel lembrou da mãe. De como ela sempre soube ouvi-lo quando era criança, quando sofria bullying na escola. Como ela o acolhia, fazia chocolate quente e dizia que tudo ia passar. Ele precisava daquele conforto agora. Precisava ouvir que tudo ia ficar bem. Pegou o celular e discou. O número que você discou não existe ou está fora da área de cobertura. Tentou o WhatsApp. Não entregue. Quando foi a última vez que falou com a mãe? Junho. Julho. Não conseguia se lembrar ao certo. Eduardo, o médico, o caçula que sempre foi o sensato e equilibrado da família, entrou em colapso no meio de uma cirurgia. Estava operando um paciente de apendicite quando suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Suor escorreu pelo seu rosto. Seu coração disparou. A sala de cirurgia começou a girar. Doutor Eduardo, o senhor está bem? A enfermeira assistente perguntou alarmada. Ele não estava. Não estava bem há meses, mas se recusava a admitir. Plantões de 36 horas, cirurgias seguidas, a pressão constante de decisões de vida ou morte. Seu corpo finalmente disse basta. Foi diagnosticado com burnout severo e síndrome do pânico. O chefe do departamento foi direto. Eduardo, você precisa se afastar. Não é uma sugestão, é uma ordem. 3 meses de licença médica no mínimo e procure ajuda psicológica. Pela primeira vez em anos, Eduardo chorou. Chorou pela exaustão, pelo medo, pela sensação de ter falhado. Ele era médico, era cirurgião. Como podia estar tão quebrado? Sozinho em seu apartamento, medicado com ansiolíticos, Eduardo pensou em quem poderia ligar. Não tinha amigos próximos. Nunca teve tempo para cultivar amizades. Seus colegas de trabalho eram apenas isso, colegas. E então pensou nela. Na mãe que ele ignorou no hospital porque confiava na equipe. A mãe que sempre cuidou dele quando ele estava doente. Discou o número que conhecia de cor. O número que você discou não existe ou está fora da área de cobertura. O pânico aumentou. Ele era médico. Trabalhava no mesmo hospital onde ela quase morreu. Como não sabia onde ela estava? Tentou mensagem. Não entregue. Ligou de novo. Mesma mensagem. Foi numa tarde chuvosa de setembro que o destino reuniu os 3 irmãos. Carlos ligou para Daniel pedindo dinheiro emprestado. Daniel, em sua dor, desabafou sobre a separação. Eduardo ouviu a conversa e revelou seu burnout. E ali, pela primeira vez em anos, os 3 se viram realmente, não como profissionais bem-sucedidos, mas como homens quebrados, assustados, perdidos. Eu tentei ligar para a mãe. Eduardo admitiu, a voz embargada. O número não existe mais. Eu também tentei, Daniel disse. Pensei que fosse problema no meu celular. Gente, Carlos sentiu um frio na espinha. Quando foi a última vez que falamos com ela? Silêncio. Nenhum deles conseguia lembrar exatamente. Junho? Julho? Antes disso? A casa. Daniel disse de repente. Vamos até a casa dela. Agora. Os 3 se encontraram em frente ao sobrado onde cresceram, onde a mãe morava sozinha. A casa estava escura, silenciosa. Carlos ainda tinha uma chave. Entraram e encontraram tudo arrumado, mas vazio, coberto de poeira. E sobre a mesa da sala, uma folha de papel amarelada pelo tempo. A casa e tudo o que há nela pertence a vocês 3 agora. Façam o que acharem melhor. Mãe. Naquele momento, os 3 entenderam a verdade terrível. Eles não haviam apenas negligenciado a mãe. Eles a haviam perdido.
Os 3 irmãos ficaram parados na sala da casa vazia, olhando para o bilhete que a mãe havia deixado. As palavras eram simples, diretas, mas carregavam um peso que nenhum deles estava preparado para suportar. A casa e tudo que há nela pertence a vocês 3 agora. Façam o que acharem melhor. Mãe, isso não faz sentido, Carlos murmurou, relendo o bilhete pela 10ª vez. Mãe não sairia assim sem avisar ninguém. Para onde ela foi? Eduardo começou a vasculhar a casa freneticamente, abrindo gavetas, armários, procurando qualquer pista. No quarto da mãe, encontrou o guarda-roupa quase vazio. Faltavam roupas, sapatos. Na cômoda, as gavetas estavam arrumadas, mas claramente esvaziadas do essencial. Ela planejou isso. Eduardo disse, sua voz tremendo. Não foi um impulso. Ela planejou sair e não voltar. Daniel estava no escritório, vasculhando papéis. Encontrou contas de luz e água pagas até junho. Algumas cartas antigas, mas nada que indicasse para onde Beatriz havia ido. O computador estava desligado, sem senha. Mas quando ligaram, não havia nada de útil. Apenas pastas antigas de trabalho da época em que ela dava aulas. Temos que falar com os vizinhos, Daniel sugeriu, tentando manter a racionalidade apesar do pânico crescente. Alguém deve ter visto alguma coisa. Saíram e bateram na porta de Dona Carmen, a vizinha fofoqueira que sempre sabia de tudo no bairro. Ela abriu a porta com os olhos arregalados ao ver os 3 juntos. Vocês finalmente apareceram? Que vergonha! Sua mãe quase morreu. E vocês sumidos. Dona Carmen, Carlos tentou ser educado apesar da urgência. A senhora sabe onde nossa mãe está? Quando foi a última vez que a viu? Há meses, meu filho. Ela saiu numa manhã de julho com 2 malas. Entrou num táxi e foi embora. Eu perguntei se estava viajando, e ela só sorriu e disse que estava recomeçando a vida. Pensei que vocês soubessem. Julho? Eduardo sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ela foi embora em julho e ninguém percebeu? E como perceberiam? Dona Carmen cruzou os braços, julgamento evidente em seus olhos. Vocês nunca vinham visitá-la. Ela morava sozinha nessa casa, cuidava do jardim sozinha, ia ao mercado sozinha. Quando ficou internada naquela UTI, eu soube pelo porteiro do prédio do lado que trabalha no hospital. Fui visitá-la 2 vezes, sabia? E vocês, os filhos, cadê que estavam? As palavras dela eram chicotadas. Carlos abaixou a cabeça sem resposta. A senhora tem ideia para onde ela foi? Daniel insistiu. Não faço a menor ideia. Ela não me contou e eu não perguntei. Depois de tudo que passou, ela merecia paz. E vocês não merecem respostas tão fáceis. Dona Carmen fechou a porta na cara deles. Voltaram para dentro da casa e se sentaram à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tomavam café da manhã quando crianças, onde a mãe os ajudava com lição de casa, onde ela serviu milhares de refeições feitas com amor. E-mails, Eduardo disse de repente. Ela deve ter mandado algum e-mail. Vamos checar nossos e-mails, mensagens antigas, qualquer coisa. Carlos pegou o celular e começou a rolar suas mensagens. Encontrou o e-mail que Beatriz havia enviado em julho, o que ele ignorou na época por estar em crise com o contrato. Leu em voz alta, cada palavra um soco no estômago. Quando terminou, os 3 estavam chorando. Ela estava certa. Daniel soluçou. Sobretudo, a gente a transformou numa obrigação, numa inconveniência. Eu estava no mesmo hospital. Eduardo gritou, batendo a mão na mesa. No mesmo hospital. E não fui vê-la porque estava ocupado. Que tipo de filho eu sou? Que tipo de médico eu sou? Precisamos encontrá-la. Carlos disse, enxugando as lágrimas. Temos que pedir perdão. Mostrar que mudamos. Mas como? Beatriz não deixou nenhuma pista. Nos dias seguintes, os 3 se tornaram detetives da própria negligência. Ligaram para todos os parentes distantes, tios, primos, conhecidos antigos da família. Ninguém sabia onde ela estava. Alguns nem sabiam que ela havia saído. Tentaram acessar redes sociais. Beatriz nunca foi muito ativa online. Tinha apenas um perfil simples no Facebook que não era atualizado desde 2023. Carlos contratou até um investigador particular, gastando dinheiro que mal tinha. O homem conseguiu rastrear que Beatriz havia comprado uma passagem aérea em julho,
Mas para onde, a companhia aérea não podia revelar sem ordem judicial. Eduardo, usando seus contatos médicos, tentou verificar se ela havia se registrado em algum sistema de saúde em outra cidade brasileira. Nada. Daniel, o advogado, considerou entrar com algum tipo de ação legal para obter informações. Mas que argumento usaria? Que a mãe era adulta, saudável e tinha todo o direito de viver onde quisesse. Passaram-se semanas de buscas infrutíferas. Setembro virou outubro, e os três viviam num limbo de culpa e desespero. A casa da mãe permanecia intocada. Nenhum deles tinha coragem de vender ou mexer em nada. Numa noite fria de outubro, reunidos novamente na casa vazia, Carlos olhou para os irmãos com os olhos inchados de tanto chorar. E se a gente nunca mais vê ela? E se a gente perdeu a mãe para sempre por causa da nossa arrogância, do nosso egoísmo? Ninguém respondeu, porque todos sabiam que essa era uma possibilidade muito real. Eles não haviam apenas perdido o contato com a mãe. Eles haviam perdido o direito de tê-la em suas vidas. E agora, tarde demais, entendiam o valor do que jogaram fora. Outubro de 2024 chegava ao fim, e os três irmãos viviam num ciclo vicioso de culpa e busca infrutífera. Carlos havia vendido seu carro para pagar dívidas. Daniel começara a terapia obrigatória por ordem do escritório. Eduardo tomava antidepressivos e ainda estava afastado do hospital. A casa da mãe se tornara o ponto de encontro semanal deles. Não por nostalgia, mas porque era o único lugar onde ainda sentiam a presença dela. Cada objeto, cada cheiro, cada fotografia nas paredes era uma lembrança dolorosa do que haviam perdido. Foi numa tarde chuvosa de sábado, dia 26 de outubro, que tudo mudou. Carlos estava na casa sozinho, tentando organizar algumas contas antigas da mãe, quando ouviu o barulho característico do carteiro na caixa de correio. Normalmente eram apenas propagandas, mas algo o fez levantar e verificar. No meio das correspondências inúteis, havia um envelope diferente, de papel craft grosso, endereçado à mão com caligrafia caprichada. Para Carlos, Daniel e Eduardo. Não havia remetente, apenas um selo postal internacional, carimbado em Lisboa, Portugal. As mãos de Carlos tremeram tanto que ele quase deixou o envelope cair. Portugal. A mãe estava em Portugal. Pegou o celular e discou freneticamente para os irmãos. 20 minutos depois, os três estavam reunidos na sala, olhando para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quem vai abrir? Daniel perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Vamos abrir juntos. Eduardo decidiu. Carlos rasgou o envelope cuidadosamente, como se o papel fosse precioso demais para ser danificado. Dentro, havia 3 páginas escritas à mão, com a caligrafia que eles conheciam desde criança. A mesma que escrevia bilhetes no lanche escolar, que assinava autorizações para excursões, que deixava recados carinhosos pela casa. Eduardo começou a ler em voz alta, mas sua voz falhou na primeira linha. Daniel assumiu, mas também não conseguiu ir muito longe sem se emocionar. Foi Carlos finalmente quem leu até o fim, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Meus filhos, escrevo esta carta após muita reflexão. Passei os últimos meses reconstruindo minha vida, descobrindo quem é Beatriz além de ser apenas mãe. Foi uma jornada dolorosa, mas necessária. Vocês devem estar se perguntando por que fui embora sem avisar. A resposta está nos 14 dias que passei na UTI completamente sozinha. 14 dias entre a vida e a morte. 3 paradas cardíacas. E nenhum de vocês achou necessário aparecer. As enfermeiras choraram por mim enquanto meus próprios filhos estavam ocupados demais. Carlos, você estava fechando um contrato. Daniel, você tinha audiências importantes. Eduardo, você confiava na equipe médica. Todas desculpas válidas nas suas cabeças, mas que me ensinaram uma lição cruel. Eu nunca fui prioridade nas vidas de vocês. Não escrevo com raiva. A raiva passou. Escrevo com clareza e compreensão. Entendo agora que os criei para serem independentes demais. Dediquei minha vida inteira a vocês. Trabalhei em 2 empregos. Abri mão de relacionamentos, de sonhos, de mim mesma.
e, sem perceber, me tornei invisível. Uma presença garantida, como o ar, que só é notada quando falta. Estou bem. Pela primeira vez em 58 anos, estou genuinamente bem. Encontrei propósito, paz e até amigos verdadeiros. Aprendi a fazer cerâmica, caminho por ruas históricas, tomo café em lugares acolhedores. Descobri que estar sozinha não é o mesmo que estar abandonada. Sozinha é uma escolha. Abandonada é o que eu estava naquela UTI. Não vou dizer onde estou porque ainda não estou pronta para esse reencontro. Preciso de tempo para curar feridas que vocês nem sabem que causaram. Preciso ter certeza de que se um dia voltar a ter contato com vocês, será porque vocês realmente enxergam em mim uma pessoa que merece amor e atenção, não apenas uma obrigação familiar. Se quiserem fazer algo por mim agora, façam terapia, de verdade. Entendam por que foi tão fácil para vocês me negligenciarem. Descubram se são capazes de amar além das suas próprias necessidades. Tornem-se pessoas melhores não por mim, mas por vocês mesmos e pelas famílias que um dia terão. A casa é de vocês. Façam o que acharem melhor com ela. Minha aposentadoria é suficiente para viver com dignidade. Não precisam se preocupar financeiramente comigo. Talvez num futuro não tão distante, quando eu tiver certeza de que estou forte o suficiente, eu entre em contato. Ou talvez não. Pela primeira vez na vida, essa escolha é inteiramente minha. Cuidem-se e aprendam a cuidar de quem amam antes que seja tarde demais. Com sinceridade, mas não com amargura, mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os 3 irmãos ficaram imóveis, processando cada palavra, cada acusação verdadeira, cada dor exposta. Eduardo foi o primeiro a quebrar. Caiu de joelhos no chão, soluçando de forma incontrolável. Ela está certa, sobretudo. Eu sou médico, trabalho salvando vidas de estranhos, e deixei minha própria mãe morrer sozinha. Daniel abraçou o irmão mais novo, chorando também. Eu defendo famílias no tribunal, luto por direitos de pais e filhos, e abandonei minha própria mãe quando ela mais precisou. Carlos juntou-se aos irmãos no chão, os 3 abraçados, chorando como não choravam desde crianças. Ela nos deu a vida inteira dela, e nós não conseguimos dar nem 14 dias. A carta permaneceu sobre a mesa, as palavras ainda ecoando na sala. Portugal. Ela estava em Portugal, feliz, reconstruída. E eles estavam ali, destruídos, finalmente entendendo o peso do que fizeram. O que a gente faz agora? Daniel perguntou depois de longos minutos. Exatamente o que ela pediu, Carlos respondeu, enxugando as lágrimas. A gente melhora. A gente vira pessoas que, se ela decidir voltar algum dia, sejamos dignos do perdão dela. Eduardo pegou a carta com reverência. E a gente espera, mesmo que demore anos. A gente espera, porque agora eles entendiam. O amor verdadeiro não era sobre conveniência ou obrigação. Era sobre presença, sobre importar-se, sobre estar lá quando mais precisavam. E eles haviam falhado miseravelmente. Dezembro de 2024 chegou a Lisboa trazendo o frio característico do inverno europeu. As ruas da Graça brilhavam com luzes natalinas, e Beatriz caminhava ao lado de Antônio pelo mercado de Natal, montado no rócio, admirando as barraquinhas de artesanato e sentindo o cheiro de castanhas assadas no ar. Haviam se passado 6 meses desde que ela chegara a Portugal, e 6 semanas desde que enviara a carta aos filhos. Nesse tempo, Beatriz havia florescido de formas que nunca imaginou possíveis aos 58 anos. Suas peças de cerâmica haviam melhorado tanto que professor Augusto a convidou para expor algumas tigelas e vasos numa galeria cooperativa na Baixa. Ver suas criações numa vitrine, com pequenas etiquetas escritas Beatriz Santos, Brasil, Portugal, encheu seu coração de um orgulho que não sentia há décadas. Não era orgulho pelos filhos, não era orgulho vicário. Era orgulho dela mesma, por ela mesma. Você vai vender tudo antes do Natal, Antônio disse, apertando gentilmente sua mão enquanto caminhavam. Suas peças têm alma. As pessoas sentem isso. A relação entre eles havia crescido naturalmente, como plantas bem regadas. Não era romance apaixonado de juventude. Era algo mais profundo, mais tranquilo. Era companheirismo verdadeiro entre 2 pessoas
que haviam sido feridas pela indiferença dos próprios filhos e que agora se curavam mutuamente através de conversas honestas, silêncios confortáveis e a certeza de que eram prioridade um para o outro. No apartamento de Beatriz, entre as plantas que agora enchiam a varanda e as aquarelas que decoravam as paredes, chegavam cartas. Muitas cartas. A primeira veio 2 semanas após ela enviar a dela. Era de Carlos, escrita à mão em papel amarrotado por lágrimas evidentes. Ele contava sobre ter começado terapia, sobre estar reconstruindo sua empresa com valores diferentes, sobre finalmente entender que sucesso financeiro não significava nada se você perdesse as pessoas que amava no processo. Daniel escrevia semanalmente. Suas cartas eram longas, detalhadas, dolorosamente honestas. Ele falava sobre as sessões de terapia onde enfrentava não apenas a perda da esposa, mas a perda da mãe que ele mesmo havia empurrado para longe. Contava sobre estar aprendendo a priorizar relacionamentos sobre trabalho, sobre ligar para amigos antigos, sobre tentar ser uma pessoa mais presente. Eduardo mandava cartas curtas mais frequentes. Ainda afastado do hospital, ele escrevia sobre sua jornada contra o burnout, sobre aprender que ser médico não significava ter que salvar todo mundo, exceto a si mesmo e as pessoas próximas. Ele admitiu ter lido a carta dela dezenas de vezes, cada releitura sendo uma facada necessária que o fazia enxergar sua própria falha. Beatriz lia todas, chorava com algumas, sorria com outras, mas não respondia. Ainda não estava pronta. Eles estão tentando, Antônio comentou numa tarde, enquanto ela lia a mais recente carta de Eduardo. Você pode ver a mudança real nas palavras. Eu sei, mas mudança leva tempo. Palavras são fáceis, Antônio. Ações são o que importa. Mas algo dentro dela começou a amolecer quando chegou dezembro. Talvez fosse a época natalina. Talvez fosse o fato de estar finalmente em paz consigo mesma. Talvez fosse simplesmente tempo. No dia 15 de dezembro, Beatriz fez algo que não fazia desde julho. Pegou seu celular brasileiro antigo, que havia guardado numa gaveta, e o ligou. Levou alguns minutos para carregar, e quando finalmente acendeu, explodiu em notificações. Centenas de mensagens, dezenas de chamadas perdidas. Criou um novo número de WhatsApp, dessa vez português, e enviou uma mensagem única para os 3 filhos. Dia 20 de dezembro, 16 horário de Lisboa. Videochamada. Se quiserem conversar, estarei disponível. Quando o dia chegou, Beatriz estava nervosa de uma forma que não ficava há meses. Antônio ofereceu ficar ao seu lado, mas ela recusou gentilmente. Isso preciso fazer sozinha. Às 16h em ponto, ela abriu o laptop e iniciou a videochamada. Um a um, os rostos dos seus 3 filhos apareceram na tela. E Beatriz mal os reconheceu. Carlos tinha perdido peso. Parecia cansado, mas de alguma forma mais leve. Daniel deixara crescer uma barba que nunca tivera antes, e seus olhos tinham uma vulnerabilidade nova. Eduardo parecia mais velho, mas também mais humano. Mãe. Carlos foi o primeiro a falar, e sua voz quebrou imediatamente. Deixem-me falar primeiro. Beatriz interrompeu, mas sua voz era gentil, não dura. Recebi todas as cartas. Li todas, algumas várias vezes. Vejo que vocês estão tentando mudar, e isso me deixa feliz. Não por mim, mas por vocês mesmos. Mãe, a gente errou tanto. Daniel chorou abertamente. A gente perdeu tanto tempo, foi tão egoísta. Sim, foram. Beatriz concordou, e viu os 3 encolherem com a verdade. Mas eu também errei. Criei vocês para não precisarem de mim. Me anulei tanto que vocês aprenderam que eu sempre estaria lá, sempre disponível. Não ensinei vocês a valorizarem presença porque eu sempre estava presente demais. Isso não nos desculpa, mãe. Eduardo disse firmemente. Nada nos desculpa. Você quase morreu e a gente não foi. Não tem justificativa. Não, não tem. Ela concordou. E a dor disso ainda está aqui. Mas eu aprendi algo importante nesses meses. Perdoar não é apagar a dor. É decidir não deixar que ela defina quem você é. E eu estou finalmente descobrindo quem sou além da dor que vocês causaram. Contou-lhes sobre Lisboa, sobre a cerâmica, sobre Antônio,
e a amizade que se tornara essencial. Contou sobre acordar feliz, sobre ter propósito, sobre finalmente viver para si mesma. Vocês podem um dia vir visitar? Carlos perguntou esperançoso. Beatriz respirou fundo. Talvez, um dia. Mas por enquanto, podemos começar assim. Conversas mensais. Vocês me contam sobre suas terapias, suas mudanças reais, e eu conto sobre minha vida aqui. Devagar. Sem pressão. É mais do que merecemos. Daniel sussurrou. Sim, é. Ela concordou, mas sorriu pela primeira vez. Mas vocês são meus filhos. E eu aprendi que amar vocês não significa me anular. Posso amá-los à distância, no meu tempo, do meu jeito. Conversaram por 1 hora. Não foi uma reconciliação completa. Não foi perdão total. Mas foi um começo. Pequeno. Cuidadoso. Honesto. Quando desligou, Beatriz olhou pela janela para o Tejo brilhando ao pôr do sol. Antônio chegaria em breve para jantar. Suas peças na galeria estavam vendendo bem. Tinha aula de cerâmica na quinta. Sua vida era plena. Era dela. E se um dia seus filhos se tornassem pessoas dignas de estarem plenamente nela de novo, talvez ela abrisse mais espaço. Mas agora, pela primeira vez na vida, Beatriz estava em primeiro lugar. E isso era exatamente como deveria ser.